Boa noite, São Paulinos e São Paulinas e torcedores de outros clubes, que são bem-vindos aqui. De antemão, já vou pedir uma gentileza encarecidamente para todos, aqui no YouTube, quanto lá no @Pai e Filhas Tricolores no TikTok. Lá deixarem os coraçãozinhos, me seguirem, comentarem, compartilharem e eu conto com a presença de vocês lá também e me seguindo. Aqui, se inscreverem, curtirem, comentarem e compartilharem também. Vou pedir de forma singela que vocês se inscrevam, vocês que estão passando por aqui e visualizando o vídeo, gostando do vídeo, não custa nada, pessoal. Ajuda aqui o Pai e Filhas Tricolores, tá? Se inscrevam aqui no TikTok, dê uma passadinha lá no TikTok e me sigam lá. E aqui no YouTube, curtem e se inscrevam. De forma singela eu estou pedindo esse apoio para vocês aí. Que Deus abençoe a todos vocês e que continue se cuidando e vamos lá nas informações. Nós vamos começar primeiro aqui falando da situação do nosso meia, o Oscar. Todos já estão sabendo, inclusive num shots que eu fiz aqui mesmo no YouTube, eu falei um pouquinho da situação dele. Continua no hospital Albert Einstein. A notícia boa da história é que os exames que já foram feitos, todos eles não apontaram anormalidade nenhuma. Ele está 10, embora tenha alguns outros a fazer, e vamos esperar o resultado e que sejam tão satisfatórios quanto aos exames que já foram feitos. Quanto muita gente ventilando, vai parar, não vai parar, vai parar, não vai parar, ele ainda não decidiu. Eu acho que não é momento. Ele está dentro de um hospital. Eu estou falando porque eu vivenciei isso, gente. Eu já contei uma história para vocês. Eu fiquei 115 dias na UTI. 115 dias numa UTI de um hospital. E eu sei como que é. Ele está 3 dias. Já não está mais na UTI. Ele está num setor de cardiologia do hospital. Porque o problema dele foi cardíaco. Certo? Então, acho que não é momento para ele decidir, não decidir, e ele sabe muito bem disso, e só Papai do Céu vai falar para ele qual que é a posição que ele deve seguir ou não. Eu penso dessa forma e respeito quem não pensa dessa forma também, tá? Então, do Oscar aqui, a gente não vai mais falar, pô, ganha 2 milhões, ganha tanto e não entrega nada para o São Paulo, vamos virar essa página. Vamos torcer, orar e orar para ele sair de lá restabelecido. Daí, a posição que ele vai tomar, se vai parar ou não, vai depender dele e da família dele. Certo? Independente disto, vamos orar. Vou falar aqui também, relembrar só, né? Porque no shorts lá eu também falei. São Paulo ontem, pela Copa do Brasil, Sub-20, ganhou do Fortaleza no jogo de ida, no Presidente Vargas, lá em Fortaleza, no Ceará, por 2-0. Jogo de volta, eu fiquei devendo o horário, às 3h30 da tarde, no campo Laudo Natel, em Cotia, quarta-feira, dia 19 de novembro. Coincidentemente, data de aniversário do meu irmão Luiz Carlos. Espero que ele esteja bem, um abraço para ele. Então, quarta-feira que vem, dia 19 de novembro, às 15h30, Laudo Natel, o campo, jogo de volta contra o Fortaleza. Certo? Vamos torcer. Creio que iremos para a semifinal deste torneio aí. Tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui também do Enzo Dias. Ele estava nos últimos jogos jogando com infiltrações, muitas dores, mas estava conseguindo fazer alguns jogos ou parte de jogos. Fomos informados, tá? Para mim foi até uma surpresa, que ele passou por um procedimento nesta quarta-feira na Argentina.
né? Todos sabem que ele é argentino, tá? Mas creio eu que o procedimento principal mesmo será feito no Brasil e todo o tratamento, tá, vai ser feito pelo São Paulo Futebol Clube. É o que eu imagino, né? Porque não tem muito sentido ele jogar no São Paulo e fazer toda a sua recuperação na Argentina. Não tem muito sentido, tá certo? Mas se mudar alguma coisa, com certeza a gente vai estar informando vocês também, tá certo? Falando no Enzo Dias, a gente não pode esquecer, porque houve uma transação, ele foi envolvido nessa história, com o Galopo, meio campista, né, médio volante do São Paulo Futebol Clube, que chegou muito bem no São Paulo. Teve um momento que ele era o artilheiro de São Paulo. Mas eu não sei se é coincidência ou não, no Allianz Parque ele sofreu uma lesão muito séria. E depois da lesão, depois da recuperação, ele já não voltou mais a ser aquele Galopo. E entrou numa transação feita entre São Paulo Futebol Clube e o River Plate da Argentina. O River mandou para cá o Enzo Dias e o São Paulo mandou para lá o Galopo. Tinha que ser cumprido algumas metas. Até um mês, 2 meses atrás, falaram que a meta estava para ser batida, mas não sei por que cargas d'água, ela não atingiu o limite de jogos, de minutagem, e resumindo, o Galopo vai ter que voltar para o São Paulo. Agora eu deixo aqui, vocês acham uma boa São Paulo continuar com ele, ou encontrar outro clube para emprestá-lo ou fazer alguma transação parecida com o que fez com o Enzo Dias? Lembrando que no caso do Enzo, o Enzo bateu as metas e o São Paulo vai ter que comprá-lo. Se não me falha a memória, está gerando em torno de 10 a 12 milhões, tá? A aquisição do Enzo Dias. Se vocês perguntarem para mim, eu acho que qualquer ser humano, em qualquer segmento da vida, merece uma segunda oportunidade. Embora no caso dele não é nem questão de merecimento, gente. Ele sofreu uma lesão, se recuperou, voltou a estar à disposição e, abre e fecha aspas, as oportunidades foram dadas para ele de forma remota. Hora dá, hora não dá, hora dá, hora não dá. Entende? Quando se faz o motor de um carro, fazendo uma comparação, para saber se o motor ficou legal ou não, você tem que rodar com ele. Se não rodar, não tem como saber. E não rodaram com o Galopo. Tá certo? Eu, particularmente, daria uma oportunidade. Porque com esses meio-campistas que o São Paulo tem aí, tirando o Marcos Antônio, nós temos Alisson, que teve um momento com o sarrafo aqui em cima, agora está aqui. Nós temos o Bombadilha, que eu não é trocadilho com o nome aqui, gente, pelo amor de Deus. É um Bombadilha, né? Ora joga bem, ora joga mal, ora joga bem, ora joga mal, né? Temos o Pablo Maia, que depois de uma lesão também não voltou como era antes. Então, eu daria uma oportunidade pro Galopo, tá? Essa é a opinião minha particular, mas eu respeito a opinião de todos. Vamos falar agora de uma notícia que está vazando, já não é de hoje, pessoal. Diego Fernandes, um empresário, tá, que trouxe o Ancelotti para a seleção brasileira, tá? Teve uma intermediação também, junto com o pai Ancelotti, para trazer o Ancelotinho, que está no Botafogo Carioca, tá? Não é de hoje que ele está tentando adentrar dentro do São Paulo Futebol Clube, tá? Com a intenção de trazer patrocinadores, receita, money, dinheiro, faz-me rir, é o que o São Paulo está precisando, né? Então, desculpa as expressões, mas é para deixar o nosso bate-papo aqui mais à la vontade, como diria o francês, né? Então, ele está cada vez, pessoal, mais próximo do São Paulo Futebol Clube. Inclusive, ele está fazendo um marketing do São Paulo assim aos 4 cantos do mundo. Eu já vi no próprio YouTube e com algumas fontes minhas aí
que ele está distribuindo camisetas para pessoas famosas com nome, personalidade nas costas. O último foi o Hamilton, né? Fala, o corredor de Fórmula 1. E teve outros dois. O primeiro, acho que eu vou lembrar, que é o Bottas, e teve um outro que me falha a memória, mas é um bambambam da Fórmula 1 também, tá? Então, ele já tem um banco, inclusive, que automaticamente ele entrando, sendo aceite a ele dentro do Morumbi, não é SAF, tá? Já deixar claro isso, que não é SAF, tá? É um aporte financeiro deste banco, mas o banco está querendo investir. Eu acho que não tem outro caminho para o São Paulo Futebol Clube, gente, tá? SAF, eu ainda não tenho uma posição formada, mas aporte financeiro com um aval de tudo que é direito, tudo bonitinho, no papel, todo mundo ganhando, tô dentro, tá? Porque a gente escuta também, hoje mesmo eu estava assistindo um programa esportivo, no qual, porque o São Paulo, para voltar a quem era antes, tem que seguir o modelo do Flamengo, tem que seguir o modelo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vou pegar o último aqui, Sociedade Esportiva Palmeiras. Só que a Sociedade Esportiva Palmeiras, seguinte, tá? Teve um aporte financeiro do tamanho do mundo do senhor Paulo Nobre, que é um palmeirense doente, no bom sentido da palavra, tá, gente? Doente como eu, São Paulino, no bom sentido da palavra, São Paulino, e ele palmeirense. Ele, com muito poder aquisitivo, injetou, na época, 200 e poucos milhões, né? Mais do que isso, próximo de 300. Tanto é que se esse dinheiro fosse injetado hoje no Palmeiras corrigido, era por volta de quase 500, 400 e alguma coisa. Isso resolveria a situação de muita gente, certo? E depois a própria presidente do Palmeiras, a dona Leila Pereira, né? Que é dona da Crefisa, que injetou também o patrocínio, até por ser palmeirense também dentro do clube, era o maior patrocínio, e conseguiu acertar a casa, gente. Então também não foi magia, não, foi dinheiro que colocaram ali. Paulo Nobre, Crefisa, e lógico, o conhecimento e a expertise desses dois gestores. No caso, Paulo Nobre e a própria Leila Pereira. E nesse inteirinho aí, como diria o outro lá, teve o Gagliotti também, nesse inteirinho aí. Mas o rival, deixa eles resolverem lá. A gente aqui fala do São Paulo Futebol Clube, certo? E se for para copiar, tem que se copiar coisa boa. Aí sim. E não poderia deixar de falar, gente, para findar aqui o nosso bate-papo, porque aí engloba, né, o desportos, né, o futebol, você entende? O senhor Bruno Henrique foi notório em cima de mensagens trocadas de WhatsApp com seu irmão, de áudios, de texto, de tudo quanto é jeito, com sinal de fumaça, de tudo quanto é jeito, teve troca de mensagem aí, de batida de bumbo, vocês estão entendendo a brincadeira. A primeira instância, 12 jogos. Eu, na minha ótica, achava pouco. Na segunda instância, caiu para 6. Se 12 para mim era pouco, 6 então eu nem vou comentar. Fica por conta da imaginação de cada um. Agora, pasmem, ele foi absolvido. Foi absolvido. Daí eu fico aqui coçando a cabeça, né? Teve um monte de jogador aí, naquela última situação feia que teve também envolvendo jogadores, que foram banidos do futebol. Porque um pegou 10, outro pegou 50, outro pegou 20, outro pegou 30, outro pegou 100, outro não chegou a pegar. Tá. O seu Bruno Henrique, ele não pegou dinheiro. Não. Até onde eu sei, não. Ele só falou pro irmão que queria, se não me falha a memória, acho que 10, 20 mil reais, pediu pro irmão, que ganha 1,5 milhão, sei lá quanto,
faltou inteligência também, né? Porque se eu ganho 1,5 milhão, 2 milhões, o meu irmão pede para mim 10 mil, 20 mil, eu não empresto, eu dou para o meu irmão. Eu dou, eu não empresto. Não, mas o seu Bruno Henrique, dentro daquilo que o irmão passou para ele, que era escanteio, cartão amarelo, vermelho, gol, pênalti, por aí vai, falou que ia tomar um cartão amarelo contra o Santos. Num jogo lá em Brasília, até que o Santos até ganhou de virada por 2-1, né? Inclusive no lance ele tomou até uma caneta do Solteiro, aquele que pisou na bola mesmo, né? Bailarino lá. Foi absolvido. Eu não sei, gente, qual que é a diferença de você pegar 50 mil, ou 20, ou 30, ou 40, ou 10, ou falar para alguém ser beneficiado num jogo, numa aposta, falando o que vai acontecer no jogo antes do jogo começar. Então, eu estou boquiaberto. Falar o quê? Pronto, falei. Deus abençoe a todos vocês, se cuidem. Aqui, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Tem um Pix, volto a repetir, tem um Pix fixado aqui na tela, é para ajudar o canal, não o Antônio, é para ajudar o canal. Vou ser sincero para vocês, ainda não recebi R$1 nesse Pix. O primeiro que me mandar um Pix, eu vou fazer um sorteio de uma caneca. O primeiro, tá? Eu ainda não que eu queira, mas é para melhorar as condições do cenário aqui, do áudio, do som, de tudo, pessoal. Tá? Lá no @Pai e Filhas Tricolores, coraçãozinho, me sigam, comentem, compartilhem os vídeos. Aqui, mais uma vez, eu peço, cada um que passar pelo canal para visualizar o vídeo, se inscrevam, pessoal. Como diria uma das minhas filhas, não vai custar nada. Vocês vão só estar ajudando aqui o pai e as filhas tricolores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Continue se cuidando.